Eu deixei para vocês umas atividades para vocês fazerem do caderno de atividades, pois eu acho que da apostila nós já terminamos tudo. Nas últimas aulas nós já fizemos a correção. Está faltando somente caderno de atividades. Vamos lá. Na página 22, no caderno de atividades, eu deixei uma atividade da página 22 até a página 25. E eu quero terminar toda essa parte hoje, para ficar livre para a semana que vem nós conseguimos fazer a apostila volume 3. Vamos lá, todo mundo, página 22, caderno de atividades. Aí ali tem para conferir no mapa, o litoral norte do Canadá e as ilhas do Ártico. O mapa destaca as áreas habitadas pelo povo inuit, há milênios estabelecido no litoral do Ártico e Atlântico Norte. As ilhas da região costeira setentrional norte do Canadá, como também a Groenlândia, estão entre as áreas menos povoadas do globo. Contudo, as áreas do globo e das terras ao seu redor não estão livres de impactos ambientais. Qual é a formação vegetal predominante no território do povo inuit destacado no mapa? Qual é o tipo de vegetação, formação vegetal ali que mais tem ali naquela região? Tipo de vegetação da parte fria. Qual é a vegetação? Plástico coníferas. Tundra. É a tundra ali. Ali é a tundra, que é uma vegetação pequenininha. Ali não vai ser floresta de conífera, porque ali é muito frio. Então ali vai ser E a parte do ano que ela fica embaixo da neve. Então ali vai ser a tundra. E B, e como se explica que, mesmo com a baixa densidade demográfica, a região é ameaçada por impactos ambientais? Qual é a explicação? Qual é a explicação? Bom dia, Luane. Qual a explicação ali? Por que ainda, mesmo tendo baixa densidade demográfica ou poucas pessoas morando ali, por que ainda tem impacto ambiental naquela região? Qual a explicação? Por causa das mudanças climáticas. As mudanças climáticas, podemos colocar também a navegação. Lembro que uma das últimas aulas que nós trabalhamos, eu falei para vocês sobre a rota dos navios, vão passar pelo Ártico. Ali é muito mais rápido, porém os ambientalistas são contra, devido aos poluentes que são jogados nos oceanos. E lembrando também que o derretimento das calotas polares, e lembrando também que aquele ambiente ele é extremamente sensível. É um ambiente onde o impacto ambiental ali naquela região pode se tornar o quê? Um grande problema para todo aquele ecossistema. Terceira, a prospecção e o transporte de petróleo são as atividades relacionadas aos mais graves desastres ambientais ocorridos nas águas oceânicas no hemisfério norte. Que desastres são estes? Primeiro, o que é prospecção? Você sabe o que é prospecção? É a retirada de petróleo, onde pode ocorrer acidentes. Que desastres são esses? Que desastres são esses que podem ocorrer ali naquela região? Primeiro,
é um acidente com os navios, pode ocorrer um vazamento, pode ocorrer uma explosão na retirada do petróleo, e sem contar que se houver um acidente desse nível, podemos dizer assim, o impacto ambiental pode ser irreversível. O impacto ambiental daquela região pode ser irreversível. Por isso que temos que tomar cuidado. B. Localize-os no mapa. Aí nós temos o mapa da América do Norte. Aonde que eles estão ali? Esses desertos mais ali. Está ali, mais ou menos ali na Baía de Balfin. Mais ou menos naquela região. Ou no Mar de Belfort. Naquelas duas regiões onde nós temos o transporte de atividades relacionadas a acidentes que podem vir a acontecer. São aquelas duas regiões que têm maior destaque nessa parte do globo. Quarta, pode parecer estranho, mas parte dos resíduos, como plásticos, vidros e outros materiais, que flutuam nas águas oceânicas, foi descartada em locais muito distantes da costa, em áreas rurais e urbanas do interior dos continentes. Como isso se explica? Como que isso se explica? Qual a explicação para isso tudo? Se ninguém falar, eu vou abrir aqui e vou pedir para alguns falarem. E aí eu pego o meu diário e começo a dar ponto positivo ou ponto negativo. Ninguém vai falar? Como que isso se explica? Qual a explicação disso tudo? Ninguém vai falar? Eu vou pedir para alguém. Pois eu não quero que depois vocês fiquem bravos. Ah, professor, o professor pediu para mim. Como que eles flutuam? Pessoal, eles vão pelas correntes marítimas. As correntes marítimas, elas podem transportar esses materiais por longas distâncias. E essas distâncias podem fazer com que esses lixos eles cheguem no oceano, e quando há um volume muito grande, como pode acontecer no Oceano Pacífico, que nós vimos, pode ter sérios problemas ambientais. Professor, o professor está dizendo para nós, então, que o lixo que sai daqui de perto de nós pode chegar no oceano, pode chegar no Oceano Pacífico? Pode chegar. Por isso que nós temos que mudar essa nossa mentalidade de reciclar. Nós temos que ter isso de uma forma mais espontânea e de uma forma que nós temos que cuidar melhor do nosso meio ambiente. Nós temos que mudar essa nossa mentalidade com o lixo, que não está certo. Página 24, exercício número 5. A representação cartográfica a seguir é uma anamorfose. Nela, as áreas dos países são proporcionais à intensidade, à quantidade ou ao volume de um determinado objeto. Essa anamorfose, presente também no livro, página 45, corresponde à emissão de gases estufas, como o gás carbônico e o metano, entre outros. A respeito dessa representação gráfica, faça o que se pede. A. Identifique e escreva abaixo o nome de 3 países que vêm contribuindo destacadamente com a emissão de gases estufa. 3 países que nós podemos colocar ali que estão aumentando esse processo do efeito estufa.
A China, Brasil, Índia. China, Brasil, Índia. Beleza. Certinho. Podia ser outro, professor? Poderia ser outro, mas o Brasil, Estados Unidos e a China e a Índia também estão. B. Compare a participação da África, América do Norte e América Latina nas emissões de gases do efeito estufa. Como que ela está? América do Norte, muito ou pouco ali pelaquela imagem, pelaquele mapa? Muito. América do Norte, muito. Vamos lá. América Latina. Não é muito. Já é mais pouco. E a África? Só por que a África ela tem menos? Desses três. Qual a explicação? No continente africano, ter menos. Alguma explicação? Nós temos muitos países ali ricos. Nós temos muitas indústrias ali. Não. Isso quer dizer que quando se fala de emissão de gases de efeito estufa, os países ricos, de uma maneira geral, eles poluem bem mais do que os países em desenvolvimento ou países pobres. Por isso que eles estão... Professor, eu acabei caindo do clipe escola, pode repetir a 4? Posso. A 4 é que... Vamos lá. É que isso ocorre porque nós não estamos dando o devido destino final ao lixo. Nós não estamos dando o destino final ao lixo. Isso faz com que? Isso faz com que os lixos eles vão para os oceanos e ficam pairando, podemos dizer assim, no oceano com as correntes marítimas. Aí a quinta, nós já estamos na quinta, página 24, Lucas. Na página 24, era para saber os países que mais estão poluindo. Aí podemos colocar China, Estados Unidos, Índia, Brasil. Esses países são alguns dos mais poluentes. A Europa não é um deles? Não, ali nós estamos querendo saber os países. Ali nós estamos querendo saber ninguém. Você pode notar ali o verdinho, que é a Ásia, ele tem no caso da China e da Índia, são bem poluentes. Aí tu pode colocar China, Estados Unidos, Índia, pode botar Brasil. B. Compare a participação da África, América do Norte e América Latina nas emissões de gases de efeito estufa. Os países, principalmente a América do Norte, poluem mais. Da América Latina, poluem menos. Por quê? E junto com um dos países africanos. Lembrando que esses países, principalmente da América Latina e do continente africano, eles não têm uma indústria desenvolvida. A indústria que eles têm, que são poucas, e normalmente é de outros países desenvolvidos. Por isso que a participação deles é menor do que de outros lugares, do que da América do Norte. Sexta, confira as imagens e o texto correspondente. Aqui nós temos duas imagens na fotografia 1 e fotografia 2. O ano de 2005 foi marcado por vários exemplos de extremos climáticos, entre os quais se destacaram a intensa temporada de furacões no Caribe e no Golfo do México, que teve no Katrina, fotografia 1, o seu mais forte representante, e a seca em plena Amazônia, fotografia 2. Então aqui nós estamos vendo que as mudanças climáticas estão acontecendo de uma forma mais rápida, mais intensa e com consequências agora muito maiores.
do que nós tínhamos antes. Em relação a esses fenômenos, responda. Muitos cientistas apontam um fator em comum, entre outros que existem, em um possível aumento da quantidade e intensidade de furacões no Atlântico Norte e no prolongamento do período de seca na Amazônia. Que possível causa comum é essa? Que causa é essa que pode ocasionar esses dois fatores? Qual? Poluição dos ares? Eu vou mudar, tá certo, mas eu vou mudar. Tu pode colocar aí, ô Lucas, mudanças climáticas. As mudanças climáticas que estão acontecendo no planeta, elas estão fazendo com que esses fenômenos eles estejam o quê? Cada vez maiores, com mais intensidade e começaram a aparecer por mais tempo. Isso faz com que a intensidade que eles estão tendo estão cada vez maiores. Essa é uma preocupação que nós estamos tendo. Sétima, compare as duas representações gráficas a seguir. Aí nós temos duas imagens do município do Rio de Janeiro. Uma do mapa do uso do solo, como que o solo ele é utilizado, e a outra temperatura superficial, ou seja, os lugares onde nós temos mais vegetação, a temperatura ela não é tão elevada. Mas vamos ver como que funciona. Que fenômeno climático urbano pode ser constatado comparando as imagens? Comparando as imagens. Hã? As ilhas de calor. Ilhas de calor. Nós conseguimos entender que ali é uma ilha de calor. E como esse fenômeno se manifesta? Como que acontece a ilha de calor? Quando se retira a vegetação e se constrói. Coloca-se asfalto, carros, prédios, tira-se essa vegetação, que é a vegetação que vai ter uma ajuda para manter a temperatura média, e quando essa vegetação é retirada e colocada asfalto, carro e edificações, a temperatura ela aumenta. E se estabeleça relações entre as duas imagens correspondentes ao município do Rio de Janeiro. O que a gente pode tirar dessas duas? Que em áreas onde temos mais vegetação, as temperaturas são mais amenas. Áreas onde temos menos vegetação, as temperaturas são mais altas. Pessoal, isso acontece no mundo inteiro. Não é exclusividade do Rio de Janeiro. Por isso que alguns países eles estão fazendo parques urbanos para tentar manter um pouco a temperatura, não deixar a temperatura tão alta. E não é uma coisa tão simples, tão fácil. Oitava. A imagem a seguir registra a deposição de cinzas e material piroclástico da erupção do vulcão Fuego, na Guatemala, em 2018. Porque em regiões economicamente menos desenvolvidas, como na Guatemala, as populações são mais vulneráveis a desastres naturais ou impactos socioambientais. Cite outro exemplo que se enquadra nessa indagação. Por quê? Por que as populações são mais vulneráveis nessas regiões? Qual a explicação? Falta infraestrutura. As pessoas não têm para outro local para morar. Então elas ficam sujeitas a morar nesses lugares. Falta de segurança. Porque se as pessoas pudessem sair dali e morar em outro lugar, com certeza muitos iriam sair dali. Mas o grande problema é que muitas não conseguem, não tem outro lugar para morar. Então elas se sujeitam a morar ali.
Nona, leia o texto a seguir. Enquanto as florestas tropicais do Golfo da Guiné vão se reduzindo às últimas áreas remanescentes, por volta de 10% da área original, as áreas de lavoura comercial de cacau, amendoim e amendoim vão se expandindo. Nesses continentes, principalmente no americano e no africano, é interessante que vai acontecendo que a vegetação nativa vai diminuindo e a agricultura industrial ela vai aumentando. Esse é um fator que vai demonstrar de como essas empresas que dominam a tecnologia de agricultura, ela consegue se manter dominando o território. A. Assinale com uma seta no mapa a área que corresponde ao Golfo de Guiné. Aonde que está o Golfo de Guiné ali? Alguém sabe me dizer? Entre a Costa do Marfim e o Gabão. Procurem ali a Costa do Marfim e o Gabão. Ali B. Qual a relação é sugerida no texto? E o que está falando ali? Do texto está dizendo para nós o quê? Que a expansão agrícola ela está diminuindo a sua área florestada. Olhem o problema ambiental que está ocorrendo ali naquela região. E a C, embora em proporções diferentes, que a região brasileira tem um contexto econômico e ambiental similar ao tratado nessa região. Agora eu quero escutar vocês. Chutes! Não, professor, não chutei, eu fiz. Uma. Domínio amazônico. Lembra que eu mostrei para vocês uma aula passada, aula retrasada, como que estava a expansão agrícola na parte sul da Amazônia e a outra no Cerrado. Isso tudo graças ao agronegócio. Precisa de grandes espaços para a produção. Beleza? 10ª, leia o texto a seguir. Pessoal, alguém quer ler? Meninas e meninos, alguém quer ler? Ninguém quer ler. Então vamos lá. A exploração mineral, principalmente a que envolve grandes áreas, é uma das atividades econômicas responsáveis pelo avanço do desmatamento em florestas tropicais e savanas da América Latina e África. Além disso, a forma como muitas vezes essa atividade é desenvolvida nessas regiões compromete também as relações sociais. Justifique a afirmação presente na segunda frase, explicando como a mineração contribui para o desgaste e conflito das relações sociais de uma comunidade ou população. O que é que ele está dizendo ali? Que os conflitos relacionados à terra, e principalmente ao desmatamento, ela pode ter um conflito geopolítico, e esse conflito geopolítico pode levar a sérios problemas ambientais, como o desmatamento. Ah, professor, mas nós temos que entender, se não tiver esse desmatamento, não tiver, às vezes, o desmatamento é a única fonte de renda que essa população tem.